Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Sua Carreira em Cena. E esse podcast a gente vai falar especificamente sobre um tema que a gente, sem dúvida, abordou isso nos mais de 50 episódios que a gente comentou, mas como um pilar de carreira, mas esse a gente vai tratar especialmente sobre esse tema, que é um tema às vezes mal compreendido, o networking. Não é aquele networking de troca de cartões ou mensagens vazias, mas um networking que nasce da presença, da autenticidade, da escuta e da intenção real. Aquele que conecta histórias, valores e oportunidades. O networking que constrói reputação e abre portas que currículos sozinhos não abririam. E para essa conversa eu tenho a alegria de me conectar com a querida Mariana Lopes, né? É uma profissional que atua há mais de 20 anos transformando carreiras, transformando trajetórias, tanto no Brasil quanto em Portugal. E ela é fundadora da Oceano RH, criadora de uma metodologia chamada ProAR, com mais de 1.300 profissionais assessorados. Também é consultora de cultura organizacional, especialista em saúde mental corporativa e coach certificada e selecionada na última mentoria do IVG, onde a gente teve a oportunidade de se conectar. Né, Mariana, que eu tive aí o privilégio, né, de a gente conseguir essa agenda, de ter você aqui, e seja super bem-vinda à Sua Carreira em Cena. Muito, muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Leni, pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Foi um prazer estar contigo nesse ano, né? Nessa temporada aí do IVG. E realmente, ao longo dos anos, eu já acompanhei mais de 1.300 profissionais em processos de desenvolvimento, de transição de carreira, recolocação. E o meu trabalho é ajudar as pessoas a transformarem esse esforço em avanço real, né? Construindo carreiras mais conscientes, estratégicas e alinhadas com o que elas são e com o que o mercado de fato valoriza. Então é muito legal estar aqui falando desse tema porque é fundamental. E sabe o que é legal, Mari? Assim, a gente, ao longo das nossas conversas, a gente trata muito desse tema, né? E eu já queria engatar numa primeira conversa, né? Por que as pessoas se esforçam tanto, estudam tanto, trabalham tanto, Sim. E ainda assim, muitas vezes não vê um avanço significativo na carreira, Mari? É isso mesmo, eu vejo que muitas pessoas são extremamente capacitadas, que estudam, como você falou, estudam muito, trabalham muito, se esforçam demais, né? E ainda assim elas não avançam, né? Eu acredito que não é uma falta de competência. O que falta, na maioria das vezes, é de fato uma intencionalidade estratégica. Amo essa né? palavra. A pessoa ela se movimenta muito, mas sem direção clara, né? Então, assim, falta um diagnóstico, entender quem ela é, onde de fato ela gera valor, quais são suas lacunas e como o mercado a enxerga, né? Então, assim, quando existe essa clareza de objetivo, as decisões elas ficam reativas e o esforço vira desgaste, né? O movimento não é evolução, né? Como a gente fala. Uhum. O avanço real ele vai acontecendo quando o profissional ele alinha esforço, estratégia e posicionamento, né? Então, por esse motivo que eu acho que as pessoas que fazem muito, mas não têm um foco, enfim, não tenham uma direção clara. O tal propósito, né? E sabe um comentário que você fez, né? O movimento não é avanço, né? E às vezes as pessoas chegam no final do ano exaustas, né? E naturalmente acho que o final do ano é um período assim de muita reflexão, né? Eu brinco assim que tem vários momentos que a gente reflete sobre carreira, né? O final do ano é um deles, quando nós somos demitidos é outro. Que geram, né, quando vai escolher às vezes uma especialização, né, como é que eu me conecto. Sim. E às vezes eu tô exausto. Eu tô significativamente trabalhando muito, mas eu não estou avançando. E ao longo dessa tua trajetória, Mari, eu vejo assim que as pessoas elas fazem esse avanço técnico, né? Fazem engordam o currículo, né? Mas por que realmente, ou por que isso não é suficiente?
porque a gente ainda tem aquela máxima, né? As pessoas têm ali, às vezes, um currículo que fala muita coisa, mas na conversa, né? O que ao longo da tua trajetória, tu percebe que os profissionais ficam estagnados? Estagnados, sim. Como eu vejo, né, que hoje ser bom tecnicamente já não é um diferencial, né? Uhum. É um pré-requisito, né? O mercado, ele não promove quem apenas executa bem, né? Ele promove quem gera um impacto percebido, que é bem diferente, né? Então, assim, o que diferencia quem cresce de quem estagna é a capacidade de comunicar valor, mostrar resultados e, de fato, se posicionar de forma clara, né? E, assim, muitos profissionais, eles são excelentes no que eles fazem, né, tecnicamente, mas são totalmente invisíveis, né? Eles focam no fazer, enquanto quem cresce foca no por que isso importa para o negócio, né? E assim, as soft skills, comunicação, influência, maturidade emocional fazem toda a diferença nesse processo, né? Então, muita gente só fica ali, né? Só fazendo aquilo. Nossa, eu vou fazer o curso por causa daquilo. Só aquilo. Mas, de repente, não tem essa visibilidade, né? Não tem não mostra resultado, né? Não se posiciona de forma clara. E eu acho que esse impacto percebido fica totalmente apagado. E assim, os extremos são ruins, né, Mari? Assim, eu vejo, né? Eu acho que, assim, existe essa questão do processo e, né, quando a gente olha a carreira e o negócio, né? Existe a questão da habilidade técnica, né? Habilidade no processo e existe essa visibilidade, né? Essa estratégia de comunicar, né? Onde é que você enxerga isso enquanto extremo, assim? A pessoa que só mostra, é visível, mas não entrega? Ou aquele que, né, como é que tu percebe isso no mercado? O que é mais difícil, talvez, se desenvolver a partir disso? Né? A pessoa que só olha para a carreira, né, e para esses entregáveis a curto prazo, ou a pessoa que, quando olha para a carreira só de forma estratégica e esquece de trabalhar algumas questões de base? Assim, onde é que está mais desafiador, especialmente num processo de transição? Eu acho que o grande erro, né, que eu mais vejo é de fato uma crença de que o crescimento, que o reconhecimento, ele vem automaticamente com o esforço e a competência, né? Então, assim, isso já não funciona mais. Sem estratégia, é o que a gente sempre repete, né? Sem estratégia, sem comunicação clara e sem posicionamento, a carreira entra num piloto totalmente automático, né? Então, assim, a pessoa, ela não está errando de forma grave, ela apenas repete os mesmos comportamentos por anos, esperando o quê? Um resultado diferente, né? E isso aprisiona talentos por muito tempo, né? E aí depois, quando se perde, né, perde o chão ali e fala, e agora? Aí fica totalmente perdido, né? Sem saber por onde começar, o que fazer, e aí entra naquele looping que a gente falou agora há pouco do vou enviar milhões de currículos e a pessoa acha que esse movimento é nossa, né? Eu estou fazendo muito, mas você sabe para onde você quer ir? Como você posicionou, né? Se posicionou até então? Como você se posiciona? Como que é a sua visibilidade? Quais são suas estratégias, né? Então, e é bem interessante, especialmente aqui no Sul, a gente tem uma característica de pessoas que ficam muito tempo nas empresas. Muito tempo, né? Até pela característica da indústria, né? Que ela é muito... E exatamente esse profissional, né? Então, ele por anos faz o mesmo movimento, ele aguarda esse reconhecimento da empresa, que durante muito tempo ele funcionou, né? Empresas que reduziu muito isso, né? Performance é um grande entregável, né? Mas assim, o tempo de empresa parecia o valor mais preponderante nessas relações, né? E agora ainda né? E eu acho que assim, o tempo de empresa ele também é importante, desde que ele seja combinado com os entregáveis, né? E desde que o profissional também ele esteja ali de forma intencional, né? Eu não estou ali por falta de opção ou porque o mercado não me quer. Eu escolhi estar aqui por uma combinação
de valores, né? Enfim, uma série de fatores, né? Eu sei o que eu entrego, como eu entrego, eu sei o meu valor para o mercado, né? Exato. Uma pergunta que eu faço, às vezes, numa primeira reunião do programa, é assim, qual que é o seu valor? O que você entrega para o mercado? Qual que é o seu diferencial? A pessoa fica extremamente sem chão. Eu falo, então essa é uma tarefa de casa. Pensa daqui uns dias a gente retoma. Porque as pessoas não se olham desse jeito, né? Elas não se enxergam como produto, né? E não é pejorativo, eu preciso entregar, eu preciso ter claro o que eu entrego, né? E é bem interessante, né, Mari? A gente também estava falando um pouquinho sobre isso, e tu comentou essa questão do sem chão. Por quê? Porque não tem clareza desses fatores, né? E aí conecta a carreira exclusivamente com aquele negócio, com aquela organização, né? O sobrenome é aquele ali, então eu não consigo desassociar, né? E eu preparei até uma pergunta aqui, né? Essa questão do networking de verdade. Como que eu posso, ao longo dessa trajetória, construir relações independente da função que eu exerço, né? Mas como é que eu consigo construir relações consistentes sem parecer uma pessoa assim que só surge quando precisa, né? Na oportunidade. O interessante é o interesseiro, né? Exato. O network, ele não é pedir favor, né? Ele é construir relações. E eu repito muito isso, porque é muito profundo você falar, construir relações, né? Então a pessoa acha que vai lá dar um bom dia, dar um parabéns e arrasou, né? Realmente foi muito bom. E acha, eu tô fazendo networking, né? Eu fui lá pedir para não sei quantas pessoas indicarem meu currículo. Isso não é uma construção de relacionamento, né? Isso vem antes. Então, quando alguém só aparece em momentos de necessidade, isso gera um desconforto até dos dois lados, né? Então, você Eu não sei de quem pede naturalmente se ele fica desconfortável, né? Mas pro outro... ele fica assim, tipo assim, ele pede, né? Mas assim, claro que o desconforto maior é assim, você recebe, olha, me indica aí, tô precisando, né? Enfim, eu acho que o networking saudável, ele acontece quando existe troca genuína de fato, né? Uma constância, o interesse real pelo outro, ser uma expectativa imediata, sem necessariamente você tô precisando de alguma coisa ou do emprego, né? Então, assim, as pessoas começam a trabalhar, elas esquecem de construir relações. Elas só constroem relações ali com as pessoas internas, com as relações com as pessoas internas, né? E esquecem do mercado, né? De como que é a visibilidade que a gente estava falando. Uhum. Então, assim, especialmente em momentos sensíveis de carreira, como uma transição, um desemprego, enfim, o que abre portas é essa clareza e a maturidade emocional e com relações construídas antes da urgência. E que isso é um processo, não é uma mágica, né? O networking é reputação e movimento. Então as pessoas acham, Mariana, nossa, em um mês não deu certo o meu networking. Mas não é um mês, gente. Um mês não é nada. É um grão de areia. De 20 anos de carreira atuando, né? É um processo, é uma construção, exatamente, né? Então, as pessoas, elas esquecem. Então, elas conseguem o que elas queriam, elas viram a chavinha, fecha né? Apaga todos os contatos ali. Agora não preciso mais. Nossa, fiquei desempregado. Então, vou ligar o botãozinho de novo. Gente, olha, e aí sai procurando, só pedindo. E eu acho que é uma via de mão dupla, né? E sem ter essa necessidade de só ficar pedindo, né? Então, como que eu também posso contribuir, etc. Ô Mari, eu queria aproveitar e conectar com uma pergunta assim, ó, pensando em profissionais que já passaram desse período inicial de carreira, né? Já estão ali numa condição de coordenação, de uma gerência júnior, de uma gerência. Quando eu não necessariamente estou no mercado, mas eu quero fazer esse movimento. Eu digo porque, né, mudou presidente, a empresa foi vendida, puxa, eu vi aqui para eu crescer, eu preciso ir para uma grande capital, né? Enfim, e aí começa a olhar o momento de vida e não se conecta. Como é que você sugere para eu fazer esse movimento de relacionamento com vistas para, né, olhando para essa transição, mas sendo interessante? Como é que, veja, eu não tenho essa urgência,
né? Eu não devo fazer isso no próximo mês. Mas eu estou olhando para isso, porque até a gente percebe, assim, que quando a gente decide fazer uma ruptura de empresa, muitas vezes essa reflexão já aconteceu 24 meses antes, né? De 16 a 20 meses antes, né? Então, assim, como é que eu consigo exercitar quando isso não é natural meu, né? Como é que eu consigo fazer isso sem uma exposição, sem gerar desconforto? Muitos desses profissionais, né, que não é natural dele, né, e ele tem até por às vezes está muito tempo dentro da empresa, a pessoa, eu falo que ela assim, ela vai sempre pelo mais fácil, ela vai buscar alguém que vai fazer por ela, né? Já não sei o que fazer, já vou pagar alguém aqui para fazer. Nem vou gastar energia com isso. Oi? Nem vou gastar energia com isso, né? Exatamente, né? Então, assim, eu só preciso de emprego. Tem uns que falam assim, Mariana, eu só preciso de emprego. Não, mas não é. E aí, o que eu faço? Quer que eu pegue na prateleira 1, né? E o que você está fazendo para isso? Então, eu acho que esse tempo, às vezes, nas empresas, né? As pessoas, elas acabam atrofiando o músculo do networking, do protagonismo. Isso é um fato. E isso é muito mais comum do que parece. Né? Então, e não é a falta de capacidade, que a gente falou, é falta de treino e contexto. Então, assim, o problema começa, na minha visão, né, quando essas pessoas chegam até nós, por exemplo, profissionais, né, de carreira, tal, esperando o que a gente falou, que nós, né, façamos para eles aquilo na prática que eles precisam e podem construir ainda, né? E que não é só porque ele já está no meio. Não é só porque ele já está no meio de carreira, enfim, o que for, que assim, eu já passei dessa fase. Imagina, você está nesse movimento, você não está trabalhando, você está nesse movimento, né? Você precisa construir isso antes tarde do que nunca, né? Então, assim, eu acho que tanto o meu quanto o seu papel não é substituir o protagonismo do cliente, é devolvê-lo. No sentido porque quando nós assumimos por ele esse esforço da prática, essa construção, ou seja, está construindo relacionamentos com uma outra pessoa, né? Eu reforço nessa pessoa a sensação de realmente você é incapaz. Você precisa que alguém conecte, construa relacionamentos por você, né? Então, acho que a forma de interagir, ela precisa ser muito cuidadosa, né? Sem julgamento, sem comparação, sem infantilização. Né? Então, assim, eu costumo sempre trabalhar com 3 princípios muito claros, né? Primeiro, assim, a normalização. Deixar claro que perder o hábito de se posicionar é uma consequência do contexto, que não é um defeito pessoal, né? Então, assim, falta de prática. Exato. E aí vem um segundo, né? Que é assim, a segurança psicológica. Então, criar um ambiente onde a pessoa possa tentar, errar, ajustar, sem ela se sentir exposta ou diminuída, né? Porque vem muita crença e muita coisa também, ou coletiva ou individual, de que não quero nem colocar, por exemplo, o selo Open to Work, porque, nossa, né? Quem faz isso é só... Quem precisa muito... tá desesperado, né? Exato. E eu acho que o terceiro princípio que eu gosto de deixar sempre muito claro, é ação assistida, que assim, eu não faço pela pessoa, eu faço com ela, até que ela consiga fazer sozinha, e é diferente, né, de eu fazer por ela, ou eu fazer junto com ela, até que ela consiga tocar sozinha, né, e aprenda isso. Então, networking e protagonismo, eles não voltam com um discurso motivacional, eles voltam, de fato, como uma prática guiada, né, como se fosse isso. Então, assim, pequenas ações, passos possíveis, interações reais. Quando a pessoa percebe que ela consegue se movimentar sem ela se sentir inadequada, né? A confiança humilhada, né? Muitos se sentem, né? Nossa, a confiança dela retorna naturalmente, né? Mas esse tranco inicial, a gente está junto nisso. Né? Então, e aí o ponto, acho que chave é protagonismo não se entrega pronto, ele se constrói, e eu não posso, ninguém pode fazer pelo outro, né? Exato. A gente não pode fazer, cada um tem que fazer o seu, e o nosso trabalho como profissionais de carreira, Leni, que eu vejo, é ser essa ponte,
né? Não a muleta. Uma coisa é ser a Uhum. ponte, ser a muleta. Quando a pessoa entende isso, ela cresce assim, Ela voa. sem ela se sentir diminuída, e ela passa a assumir a própria trajetória com mais autonomia e maturidade. Né? Tanto que eu brinco e falo assim: olha, a próxima vez que você me contratar, não é para fazer tudo isso de novo, porque isso é que você tem já, né? É para aprender, é para um outro passo da tua carreira, do seu E, desenvolvimento. no máximo ali fazer um ajuste. E bem legal isso, sabe, Mari? Porque ao longo desse tempo, né? Mais de 20 anos, né? Eu brinco É. que um processo bem feito, ele acontece uma vez só, né? Uma vez só no sentido de esse impulsionamento de relacionamento. Então ele consegue, gostei, eu acho que é destravar isso, né? E o nosso suporte, o nosso apoio, ele é muito mais pontual, porque alguns exercícios, por mais que estão Sim. ali um pouquinho tímidos, né, né, enfim, pela cadeira que ele ocupou nos últimos 5 anos, por viagens, enfim, não está esquecido, né? E eu tenho um hábito de comentar assim, que networking não é uma competência, é um hábito, é um exercício, né? Que vai muito além do oi, bom dia, parabéns pelo projeto, né? E ele nunca é tarde para começar, né? E aprender. Nunca é tarde, Exato, independente da sua exato. posição. E assim, eu queria que de repente, Mari, tu trouxesse assim, né, dentro desse contexto, quais são os principais? Vamos pensar aqui em alguns erros invisíveis. Eu acho que tu já trouxe alguns na tua fala, mas assim, quais são os principais equívocos, né? Acho que esse que você comentou, nunca é tarde para começar. Então, assim, eu já estou numa cadeira de diretoria. Nossa, não consigo mais fazer isso, né? Quais são os principais erros, assim, que você percebe das pessoas? Eu acho que eu já falei um pouco, né? Essa questão da falta de estratégia, né? De você não ter claro para você, ou seja, porque assim, a tua carreira, onde você está, é sua, Uhum. né? Então, as pessoas veem, elas não têm essa noção de que o projeto mais especial da vida delas, né, profissionalmente, é a carreira dela. Então, ela não Uhum. cuida disso, né? Então, ela não tem um roadmap que ela fala, olha, né, eu quero chegar ali, então quais coisas eu preciso fazer? As pessoas fazem isso só que pensando só tecnicamente. Então, ou Exa seja, eu quero tal posição, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer um curso disso, eu tenho que fazer o idioma, eu tenho que sei lá o Até quê, sei porque é lá o mais quê. fácil, né? É mais fácil, né? Exato, né? E esquece do resto, né? Então, acho que essa estratégia técnica as pessoas até sabem fazer, né? Uhum. Mas acho que o maior erro aí que a gente fala, né, do erro invisível, é essa coisa da falta de estratégia. Sem primeiro, antes da falta de estratégia, tá claro para ele como ele quer ser visto pelo mercado. As pessoas elas não sabem responder quando eu faço essa pergunta. Uhum. Como você quer ser visto, né? O Qual que 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 tem você aqui? mais ouve, Mário? O que que tu mais ouve, assim, que tu percebe que as pessoas se boicotam muito nisso? Ah, eu, eu sei falar com o cliente, eu sou bom de negociação, eu desenrolo, eu falo tudo bem. Tem você sabendo fazer isso e mais 5 pessoas sabendo fazer exatamente o que você faz. Qual que é o seu diferencial? Nossa. E aí você vai apertando, né? E a pessoa fala, nossa, não sei, né? Então, eu tenho aqui tenho 3 currículos num processo seletivo e todos sabem fazer a mesma coisa. Qual que é o seu diferencial? É a soft skills, é o quanto você também entregou e as entregas, né? Eu vejo elas são muito, elas estão obviamente totalmente ligadas aos seus soft skills, né? E as pessoas veem coisas totalmente, né? Assim separadas. Né? E claro, eu posso ter a mesma meta que você, eu vou ter um resultado X, você vai ter um Y, não que seja um melhor que o outro, mas assim, talvez eu vou. Se o meu ponto maior é a comunicação e o seu talvez é a Processo. organização, você vai ter um resultado Uhum. pertinente a essa organização que vai ser também de sucesso, mas eu também vou ter um de comunicação, né? Enfim, mas o grande lance eu acho que primeiro o autoconhecimento, né? A pessoa de fato saber o que me faz feliz, né? Como que as pessoas não sabem responder isso, né? Como que eu me realizo, né? Não é só uma questão de ganhar dinheiro, né? Eu quero, enfim, tá, você quer ser bem-sucedido fazendo o quê? Né? O Uhum. que está no seu sangue, né? O que você vibra quando você acorda, né, para ir trabalhar?
E as pessoas têm dificuldade disso. Sim. Então, acho que esse autoconhecimento, dessa clareza, para aí sim depois tá. Então, qual que é a minha A partir estratégia? disso, exato. E é propósito, né, Mari? Porque assim, eu acho que menos, né? As pessoas já têm hoje mais referências, né? Mais assim, meu sucesso, meu sonho é ter sucesso profissional, né? Mas o que é para você é diferente do que é para mim, né? Talvez Exato. sucesso profissional para mim tá ligado a ter 2 períodos de férias durante o ano, enfim. Para ti é estar conectado a uma cadeira, né? A uma, enfim, para todos são Mas diferentes e tá tudo bem, né? Mas que isso eu, vai. quando comecei a minha carreira no RH, eu sempre pensava, o que você quer ser, né? Eu nunca pensava numa cadeira, nunca pensava, eu quero ser aquela diretora. Eu pensava o seguinte, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Que posição eu vou estar? Obviamente, quero ganhar bem para isso, Uhum, claro. uhum. Mas, assim, eu quero fazer a diferença. Eu quero ser uma RH que entrega, que faz a diferença. Para ver cada um feliz com as suas entregas e com a sua vida pessoal, profissional, independente de onde votar. Mas tem gente que fala assim: não, eu quero ser diretora de RH. Uhum, uhum. Ok, cada um pouco, né? Mas só que para isso, como cada um vai traçar, né, Quais essa são os sua ingredientes, né? carreira. E eu acho que isso falta muito para quem está começando também, né? Ter Aham. essa visão macro, porque a gente está falando de profissionais já com uma experiência, mas e quem está começando também, né? Que a pessoa ela não tem essa visão, olha, o que vai impactar lá na frente, sabe aquela coisa, nossa, se que eu poderia dar de conselho para Mariana lá de Exato. 23 anos atrás? Tem muitos jovens também perdidos, não sabendo, né, coisas assim tão básicas, né, de networking. Imagina, você olha e fala, nossa, pessoa novinha, 18 anos, 20 anos, faz isso aqui, porque quando você tiver 40, você vai lembrar de mim e vai agradecer, Vai né? fazer a diferença, né? E vai praticando. E eu É, acho que talvez uma das plataformas, né? Uma das ferramentas hoje que a gente tem dessa visibilidade estratégica é o nosso amigo LinkedIn, né? E assim, como não estar lá se você quer essa visibilidade, né? E aí eu te pergunto, Mari, assim, ó, como usar o LinkedIn ou como eu acho que essas pessoas têm essa ideia de que eu vou transformar o LinkedIn num depositório de certificados, né? Eu brinco, né? É o Lattes para docência, é o LinkedIn para carreira executiva, né? E, e, e assim, a gente usa o LinkedIn como ferramenta de trabalho, né? As pessoas, como é que elas podem potencializar essa visibilidade, né? Porque sim. como é que eu torno isso? Ou o que eu posso fazer dentro da minha rotina E vai para funcionar, que vai né? funcionar? Exato. As pessoas desacreditam, né, na efetividade da plataforma, né? E aí eu falo, é uma rede social, a rede pessoal ali, o Instagram, Facebook, sei lá Exato. o quê, mas é uma rede profissional. E ali tem que ser tudo pertinente a essa sua estratégia, né? Então, porque o LinkedIn ele não é um currículo online, Hum. né? Ele é uma vitrine estratégica de reputação profissional. E eu falei recentemente isso, e eu falo para os meus clientes, pensa que o LinkedIn é um shopping, né? Ele é Eu um gosto shopping. dessa tua analogia. Cada loja é um usuário, somos nós, cada loja é um usuário. O corredor, né, que a gente faz no shopping, é o feed de notícia, onde você vai olhando. Então, você está ali no feed, olhando as lojinhas. Algumas te interessam, outras não, mas tem umas totalmente apagadas. E aí, essas pessoas, e se não estão apagadas, ela tá ali no manequim com vários tipos de roupa, vários estilos. Aí você fala, gente, mas essa pessoa, né, Não, essa loja vende não o defini quê? nada. Aham. Não é a clareza, né? Então, assim, e aí essas pessoas são a que eu mais escuto assim: LinkedIn é uma ilusão. LinkedIn não serve para nada, né? Uhum. Ainda tem. Então, quando alguém usa a plataforma apenas para listar também experiências, né? E ela está desperdiçando um ativo poderosíssimo, Sim. né? Então, assim, o que funciona hoje é clareza de posicionamento,
é um headline bem definido, né? Um conteúdo que demonstra um pensamento estratégico, interação de fato inteligente. Então, ou seja, aquelas minhas roupas, né? Os estilos se conversam, né? Porque você não tem que chamar a atenção de todo mundo para dizer, olha, estou aqui no shopping, né? Eu tenho uma loja aqui no shopping. Você precisa chamar a atenção do público certo. Exatamente. Né? O LinkedIn ele não perde a efetividade, né? O que aconteceu, né? O que vem acontecendo é que assim, o mercado ele perdeu paciência com esses perfis genéricos, passivos, sem identidade. Ninguém quer ficar olhando loja, só a gente perde tempo, fica andando ali no feed, olhando coisa que, gente, mas o que está me acrescentando? Isso nada. Essas pessoas, e eu estou precisando de emprego, por exemplo, ou querer mudar de carreira, o que for. Essas pessoas também estão ali com as suas lojinhas perdidas, apagadas, elas vão me olhar, me conviver o meu valor? Não, né? Porque elas também estão ali. Então, assim, e quem entende isso, transforma, de fato, o LinkedIn numa porta de entrada, né? Para oportunidades reais, mas é uma construção. Não é só, né? Não adianta só palavra-chave, não... Exato. Não adianta você só ter sua loja lá linda, maravilhosa, comunicando, se quem você permite que ande nesse corredor sejam as pessoas erradas. Por isso que você ter conexões certas, né, as famosas conexões, é um grande diferencial também, né? Ai, Mariana, outro dia uma pessoa falou para mim, eu tenho, 10 mil conexões. Eu falei, tá, alguém te deu o emprego que você tá aí há meses procurando? Uau! Não, mas olha só, eu falei, então, essa multidão andando, vendo a sua loja, são pessoas erradas. É o que a gente fala, é uma rede fria. Você precisa ter uma rede quente. Igual lead comercial, né? Lead comercial, é isso. Então, assim, é alguém que está andando no corredor e que ela quer consumir aquele teu produto da sua vitrine. Ela vai enxergar valor ali, né? Exato. E que estratégia você tem para você se posicionar, de repente, com outros concorrentes que têm o mesmo serviço? Qual vai ser seu diferencial? Né? Qual vai ser a sua estratégia? Só que antes disso, é o que a gente falou, tem que ter a clareza. Você quer chegar? Onde você quer chegar com essa loja? Senão eu vou só pro modismo, eu vou só pra orientação e eu não conecto, e aí eu não consigo sustentar, né? Não consigo sustentar. Não sustenta, as pessoas, elas cansam, né? Então eu fiz 3 postagens, nossa, tive 5 curtidas. E aí, Mariana, cansei. Não, peraí. Você acha que em 3 curtidas você já fez uma, né? Você mudou 3 roupas aí no seu manequim, você acha que já... Assim, é um movimento, uma construção. Ou 3 conteúdos completamente desconectados com objetivo profissional, com trajetória, né? E compartilha piada, compartilha a questão política, compartilha futebol, porque eu preciso ser visto. Então a pessoa sai distribuindo pipoca e bala para todo mundo que tá passando mas e aí, o que você tá vendendo? Qual é o valor disso, né? Qual é o valor disso? E é bacana, Mari, porque eu gosto muito dessa jornada, dessa construção, e às vezes as pessoas nos procuram pedindo dicas, só dicas, né? Mas elas não fazem esse retrospecto, esse olhar, né? Porque hoje é tudo muito fácil, né? Eu compro um e-book, eu vou lá no Google, então assim, as pessoas querem a solução rápida. Elas não querem mas construção. Elas não querem construir nada. E é isso que vai fazer toda a diferença ao longo da trajetória. Esses dias, Mari, eu falei para uma pessoa assim, ela se recolocou num projeto que ela queria muito, e eu, bem feliz, e eu falei assim, já deixa o teu currículo atualizado. Deixa o teu LinkedIn atualizado. Nossa, mas eu acabei de me recolocar, por que eu vou atualizar? Eu não tô procurando emprego. Assim, de tu pensar isso do LinkedIn, é o mau uso que você faz da ferramenta, né? Enfim, eu acho que existe muito espaço para melhorar, né? As pessoas, elas podem substituir, né? O cartão de visita, tantas outras ferramentas por uma boa imagem profissional, né? Através do próprio, né? E se a gente fosse continuar falando de LinkedIn, que a gente ia ter muita coisa para falar, mas o principal é isso. Mas é isso, exato. E assim, Mari, hoje
Ainda eu quero falar de você, tá? Tem umas perguntinhas bem bacaninhas aqui para você. E eu acho que eu queria trazer muito disso, né? Do que a Mari vem fazendo, dessa contribuição, que eu acho que realmente é muito rica e ela é muito factível mesmo, né? Eu vejo assim que essa tua essa analogia, essas trocas, elas são muito ricas e elas aceleram. E aí, Mari, eu queria te fazer uma última pergunta dentro desse contexto mesmo, né? Olhando para as pessoas, assim, um conselho, um bom conselho, né? Ou você não faça isso, né? Mas sendo um bom conselho. Com IA, com tanta exposição, quando eu falo em carreira, quando eu falo em fazer um movimento de carreira, você falou muito de propósito, olhar para si, mas assim, ó, o que não faltar, né? O que não pode faltar, e deixe de fazer. 2 pontos. Eu não quero ser repetitiva, né? Mas eu acho que é ter essa... Eu acho que um ponto muito poderoso é que carreira, ela não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar com direção, porque mesmo você numa empresa sem nenhuma perspectiva de mudança, você tem que saber a sua direção para a sua carreira. Ok, Ótimo. Você está ali, você está entregando, você está vestindo a camisa, você está ok, mas o que isso está em ressonância, né, em sintonia, em sinergia com o que você quer, com o que te vai feliz, né? Então, assim, não basta você ser bom, né? É preciso você ser visto, né? E lembrado, né? E aí o lembrado é a construção das relações, né? O que então, não fazer? Oi? E o que não fazer? Eu acho que é você sair pedindo ser interesseiro. Eu acho que é você não ser interesseiro, você não fazer, você não ter um cronograma, você não ter uma disciplina, você não se conhecer. Eu acho que é o principal ponto, porque as pessoas se sabotam muito. E ok, eu estou num processo difícil, às vezes de recolocação, né? Eu quero mudar e o que for, não sei mais o que faço, mas elas não têm uma disciplina, né? Então, eu acho que elas erram muito nisso, de não ter essa constância, Ótimo. Né? De não ter essa disciplina e principalmente se conhecer, assim, que crença que eu tenho que vai me sabotar nesse processo que eu tô, ou de mudança, ou, né, sou desempregado, né? Então, como você funciona, né? O que te motiva? Então, o dia, porque como a vida é um movimento, né, uma onda, então quando você tá ali num dia mais decepcionado, frustrado, as coisas não estão acontecendo e tem aquela ansiedade do que, né, quero logo voltar e tal, você tem que olhar para aquele teu mapa ali de tudo que você construir e falar, olha, eu estou no caminho certo, qual que é a minha estratégia, o que eu preciso talvez rever, né? Como que eu sou, o que vai me motivar nisso, né? Então as pessoas não param para se olhar. E eu acho que uma das coisas que eu escuto muito é assim, ai, Mariana, não sei o que é um emprego, gente, por que é tão complicado? É verdade. Quem é a Mariana que não está no LinkedIn? A Mariana que não está no LinkedIn é uma Mariana, como eu falei, que desde o começo da carreira ela quer fazer a diferença na vida das pessoas. E eu sempre lutei muito por isso. Então, desde lá, estagiária, e desde que comecei minha carreira, eu sempre pensava como contribuir melhor para onde eu estou. Mas, ao mesmo tempo, o que eu estou aprendendo com isso? Porque eu já dei tchau e fechei a porta de vários lugares que eu também não tinha um crescimento. Nem enxergava isso, né? Eu falei assim, o que eu estou absorvendo daqui? Nada. O que eu estou aprendendo? Nada. Né? Então, assim, que diferença que eu estou fazendo? Então, qual que é o legado? Né? Essa coisa me pegou muito no início, assim, da carreira. Eu participei de uma dinâmica, um negócio lá da empresa, assim, qual é o legado? Qual que é a marca Nossa, que difícil, que você deixa para o mercado? Isso, né? Para o início de carreira é difícil, né? Eu não estou preocupada se eu vou ter, né, fazendo um comparativo com hoje em dia, com milhões de seguidores. Não, as pessoas, nem se for 10 pessoas, se eu puder impactar 5, 10 pessoas da minha forma de ver a vida, do que eu acho que essa onda, né, do oceano, essa coisa,
sabe? As pessoas saberem lidar com as suas tempestades, com suas marolas, seu mar calmo, né? Qual que é a hora de vir aquela fúria, aquela coisa do mar, de energia. Então, eu acho que esse é o impacto, né, do meu trabalho, e então eu não me preocupo com o número de curtidas, com o número de seguidores, eu me preocupo com quem de fato percebe isso e faz a diferença. É a maior realização que eu tenho, né, na minha vida, tanto acho que pessoal como profissional, é como eu impacto a vida das pessoas positivamente. Ô Mari, eu não te perguntei, mas você atua no mercado Brasil e Portugal, né? Sim. Me conta assim, só uma curiosidade, né? O que é diferente, né? Qual é o hábito que hábitos que diferem, né, do brasileiro para o português, para Sim, o português ele é muito literal, né? O meio um preto no branco e tal, e o brasileiro já vai com um jeitinho. Então, a gente falando um pouco de diferente carreira, né? Foi um choque quando eu decidi expandir a empresa para Portugal, né? Morei em Portugal alguns anos, hoje mais eu fico fixamente no Brasil, mas quando necessário eu vou. Sempre o trabalho hoje em dia mais remoto. Mas foi um choque essa questão do jeitinho brasileiro que muitas vezes não convence. E muitas pessoas, elas acham que eu chego lá, eu me desenrolo, eu e nem todo mundo gosta desse jeito dos brasileiros. E aí que a pessoa cai na real, né? Só que se ela me contrata antes, eu já dou um banho de água fria nela antes, para ela não ter esse... Mas assim, não é para, né, desmotivar e falar não vai, não é, mas você precisa estar trazer a realidade, né? Exato. Exato, né? Então essa coisa do, né? E o brasileiro tem um ponto muito forte, assim, ele às vezes se sente o patinho feio, né, da história, Europa. Mas os brasileiros muitas vezes dão de 10 a 0 em muitas coisas, né? Eu digo nessa questão profissional, né, de inovação e tudo mais. Então, eu percebo assim essas diferenças em questão de entrevista também. Eles às vezes não aprofundam muito essas correlações das soft skills com resultados, né? Fica uma coisa muito, tu fazes o que tu te entrega e sabe, tá bom, né? Enfim, e se você sabe mais que ele, né? Dependendo da posição. Mas assim, claro, eu estou generalizando, a gente tem empresas, né, multinacionais, empresas com profissionais muito capacitados, mas falando de Portugal, um país que é gerido por micro, médias e pequenas empresas, assim, né? Então as multis são poucas, né? Então você precisa estar preparado para esse mercado. Mas eu sou uma pessoa, né? Sou um executivo, sou não sei o que bom. Então, assim, se prepare para um choque, porque você pode ser muito melhor do que o dono da empresa, e ele não, o dono, né, que não é o diretor, o executivo de lá, e ele não vai querer perder o lugar dele, ele não vai te aprovar. Né? Então, as pessoas às vezes vão com essa, nossa, mas olha o meu currículo, mas a gente precisa dar um passo para trás, né? Até porque é uma outra cultura, a gente precisa ter o sapatinho da humildade também, sabe? Falar, eu preciso aprender a cultura, preciso ver o que eu posso contribuir, né? E aí esse protagonismo, essa coisa da contribuição, ela entra muito forte, assim, porque o seu cargo do Brasil, aonde você estudou, muitas vezes... Você tem algum curso em Portugal? Você tem alguma formação em Portugal, na Europa? Não tenho. Você tem inglês fluente, espanhol e italiano, francês? Vai se atrapalhar um pouco, né? Bastante, Mari, olhando, tu falou lá no início, tu comentou assim, a Mariana lá no início da carreira, né? E você já deu alguns conselhos, mas para você, qual conselho você daria hoje para Mariana que está buscando estágio? Construção de relacionamentos. Olhar para isso. Construção de relacionamentos e essa visão de que eu preciso me entregar ao local que eu estou trabalhando, né? Ter esse espírito todo de vestir camisa e tal, mas nunca perder o foco de onde eu quero chegar, o impacto que eu quero gerar nas pessoas,
né? E não é uma coisa daqui, 10 anos onde você quer estar. Não, a gente está vivo, é hoje, a vida é hoje. Então, né, por mais que você está construindo, mas, É hoje. sabe, já vai fazendo hoje, né, alguns impactos, né, algumas Gerando sugestões, valor, né? Gerando às vezes o valor. estagiário vem muito assim, nossa, mas eu não, Eu sou só eu estagiária. tive uma experiência, como que Mariana, mas como assim? Você está me perguntando além do que eu sei, quais foram as minhas entregas? Eu não tinha opção eu não decidia nada. Eu falei, não, você poderia decidir dentro do tamanho da tua função, da tua importância ali, você melhorou alguma planilha de Excel? Você melhorou alguma, entende? Então, É o proporcional, legado, né? o impacto, ele é proporcional, claro, onde você está, né? Então, assim, eu sou um operador de telemarketing, tudo bem, mas você propôs alguma coisa diferente no seu script, sei lá, o que você fez diferente? Ou você Entregou. foi mais um que ficou fazendo isso, sim, a mesma coisa. Eu não estou falando para as pessoas se rebelarem, né? Mas ela ter essa visão de que ela pode mais, de que o que ela pode contribuir, é ter esse olhar, esse radar de que aonde ela está tem um oceano de oportunidades. Que legal. Mari, um encontro na tua carreira que mudou a tua forma de enxergar, de se enxergar. Um só? Mas alguém assim que marcou. Eu vou te dizer que, assim, ao longo da minha carreira, infelizmente, que eu pudesse me enxergar, eu acho que foram todas as referências que eu não tive. Eram todas as pessoas que não eram referências, então eu aprendia como não fazer. Né? E eu acho que a grande virada foi quando eu me tornei oceano, né? Saí do CLT e fui empreender. Eu acho que essa foi a maior virada. E, claro, algumas pessoas impactaram, né? Então, você tem ali um mentor de negócio que te dá uma visão assim, né? Tive você recentemente também passando pela minha vida. E a gente vai aprendendo muito com os nãos que a gente recebe. Né? Então, eu acho que, infelizmente, eu queria ter tido talvez uma pessoa, né? Uma coisa assim, nossa, uma única pessoa que me inspirou. As pessoas, elas foram várias que me inspiraram a como não ser. É um movimento diferente do que a gente escuta, né? Normalmente, a gente às vezes tem uma pessoa ali que, nossa, tive aquele líder que mudou. Eu acho que, falando de liderança direta, de fato, não tive tantas referências. Mas eu acho que todos os encontros que eu tive, que eu corri atrás de oportunidades, e, né, de aprendizados e de referências, eu acho que foram vários, assim, aquele exemplo é legal e tal. E nem necessariamente conhecia a pessoa, né? Mas assim, você passa a seguir, observar e tal. Porque a gente sempre tem que se medir pelo melhor, né? Pra gente. E não então a gente aprende com o que não, mas a gente tem que sempre olhar e se cercar do que a gente, né? Exato. E tenho mais 2 perguntas aqui, Mari. Bem bate-pronto, assim, sabe? Meio Marília Gabriela. Marília Gabriela. Eu pensei nisso agora, né? O que a Mari faz para sair desse... a gente, né, tá sempre imersa, né, no mundo profissional, mas o que você valoriza de diferente e você tem como hábito na tua carreira para ampliar conhecimento, ampliar relacionamento? O que você faz, assim? O que para você é importante? Acho que é o meu... eu acho que essa questão de sempre me autoavaliar muito, buscar aonde talvez eu preciso ajustar alguns ponteiros, né, para minha entrega ser melhor. Então, eu vou muito sempre para um autoconhecimento sempre, né, falando um pouco dessa parte que, né, você falou do profissional, mas a prática eu acho que essa questão de meditar, de me regular emocionalmente, a minha energia, regular a minha energia, porque se eu sei que eu tenho uns desafios naquele dia,
eu tenho toda uma preparação inicial, né? E todo dia, às vezes, é matar um leão, né? A gente mata Sim, vários sim. por dia, mas assim, é você saber o que tem ali no dia, né? E eu não fico me desesperando, nossa, pelo resto do mês, da semana. Porque, assim, é um dia, eu sei, eu tenho a noção do todo, mas Se organizar para o aquele. meu hábito é assim, Uhum, é todo dia eu acordo, eu já sei no dia anterior como que vai ser a agenda, eu me preparo no sentido mental, emocional para uhum, aquilo, para eu estar naquele papel, né, daquele personagem, naquele sim, momento, e eu tá bem com isso, né? Eu acho que a gente trabalha com pessoas, o dia inteiro eu falo com pessoas. E são pessoas que muitas vezes estão ou emocionalmente acabadas, exato. destruídas, estão sem Sem esperança, ou estão autoestima. ali, não estão aguentando no emprego que elas estão, e não aguentam mais hoje. E, Mariana, você pediu para fazer um monte de coisa, não quer. E eu tenho que saber lidar com isso de uma forma que eu injete energia nela para aquilo, mas eu preciso estar bem também Exato, para isso, senão exato. eu não consigo entregar. E algumas vezes se eu não estou bem, porque né, não somos uma máquina, né? Às Uhum, vezes eu ajusto a agenda, eu troco o dia, eu tento remarcar, porque não adianta, porque eu não vou fazer uma boa entrega. uhum, Eu não faço assim nas minhas coisas só por fazer. uhum, A uhum. minha entrega sempre é muito completa e eu acho que profunda, sabe? É verdade. Nas minhas reuniões, nos meus encontros. Então, é isso. Eu acho que é essa coisa depois de um dia, né, você saber como à noite, como de manhã você se energiza para o seu dia, né, e à noite como você se regula e se reenergiza, né, onde você Exato, coloca exato. o seu fiozinho Uhum, na tomada para você, né, e cada um tem aí suas rotinas, seus uhum. hábitos. Eu vou muito para a prática de esporte, né, para meditação, para essa coisa do silêncio, da leitura, mas são leituras leves, não são leituras técnicas, porque senão minha cabeça fica a Ah, mil, é verdade, Mari, é verdade. e eu não relaxo, então tem momentos, né? Então, Uhum, no final de ano, não adianta eu ler coisa técnica, porque eu já vou querer construir coisas para o ano que vem, assim, eu já construí, já tenho estratégia. Então, vamos para coisas mais leves, vamos para, uhum. né? Então, acho que é meio por aí. E ter consciência, né, que são pessoas cuidando de pessoas, né? Por mais que a Mari tem ali a metodologia, o repertório, tem uma trilha de Sim. desenvolvimento para cada um, é um CPF com outro CPF, né, Mari? Esse olhar humano, né? Que muitas pessoas às vezes falam para mim, nossa, esse acho que é o grande diferencial, é esse olhar humano, né, seu, porque não adianta a pessoa falar assim, olha, eu tô com, sei lá, eu tô com o meu pai aqui no hospital, ou tô Aham. passando por uma questão no meu relacionamento X. Você vê que a pessoa não tá com cabeça naquele dia, Uhum. não adianta. Então Não vai assim, entregar o melhor dela, não adianta. então, quantas reuniões eu já remarquei e falei, olha, você não está num bom momento, a gente Uhum. conversou um pouco. Nossa, mas aí não vai ser uma reunião a mais, não é isso, né? Esquece né, que a pessoa O fica preocupada assim, contrato. com o dinheiro, assim, não, assim, então acho que essa coisa do humano, Sim, né? Tem toda essa coisa da inteligência artificial, né, hoje em dia, mas eu acho que o nosso papel também é um pouco ter esse olhar humano, né? Fazer essa entrega, porque a pessoa diz assim para mim, mas eu fiz aqui meu currículo pela inteligência artificial, né? E aí eu falo, tá, mas quem pode até ser um robô que vai ler ali, mas é um humano que vai te passar, que vai te aprovar. Como você está contando sua história ali, e as uhum. pessoas não põem essa emoção, essa coisa que é a nossa Que expertise, é né? É a exato. nossa especialidade, assim. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial, a tecnologia, obviamente, Contribui, né? ela é Mas sempre não, muito bem-vinda, ela facilita, mas ela não é não tudo, substitui, né? Não né? é tudo. Acho que o que conta no fim é essa questão, o fator humano, sabe? Que as Exato. pessoas são muito carentes hoje em dia de escuta, de acolhimento, né? De alguém escutar e do que ela está passando e tal, né? Sem ser um terapeuta. Exato. E Mari, assim, eu fico muito feliz, assim, porque a gente teve essa aproximação esse ano, né? Um baita presente te conhecer, um baita presente também ver o quanto, né? Tudo isso que você está trazendo é muito real, né? Essa tua humanidade, esse frequente ajuste de rota,
sabe? Sem perder a tua essência, né? Essa tua preocupação em entregar excelência, né? Eu realmente assim me sinto muito grata por ter parceiros, né, que atuam com tanto cuidado, né? A gente, por conta do LinkedIn, a gente vê tanta gente brotando, né? Eu brinco assim que quando a gente vai falar de Headhunter, de Job Hunter, parece assim que qualquer transição merece já eu ocupar essa cadeira, né? E a gente sabe que tem que ter muita responsabilidade, atualização, mas especialmente assim, uma outra pessoa, né? Então, acho que eu escolhi a melhor pessoa, né, para trazer esse tema networking, para trazer essa contribuição tão bacana, porque o nosso podcast é para isso, sabe? Não são pílulas milagrosas, mas são histórias reais para pessoas reais, com experiências que deram certo, que não deram certo. Então, assim, me sinto muito grata que a gente conseguiu, né? E viemos combinandinho, né, Mari? Viemos aí tão sintonizadas, né? E Exatamente. super te agradeço de coração, que eu tenho certeza, assim, que das pessoas que nos acompanham, em fevereiro a gente vai completar 7 anos, Olha, final de janeiro, 7 anos de podcast, e assim, as pessoas dão muito feedback, assim, nossa, fez muito sentido aquele que eu ouvi, a profundidade, né, porque a gente traz pegou pessoas... ali, né? Em algum cantinho da pessoa Pegou, já basta, exato, né? e tá tudo certo. Depois vai ouvir de novo para pegar outra coisa, para poder aprender outra coisa. Então, muito, muito, muito obrigada, Mari. E aí eu Eu que queria até que tu agradeço. compartilhasse onde as pessoas também podem te encontrar, tá? Eu queria que tu compartilhasse. Bom, podem me encontrar no LinkedIn como Mariana Lopes, com Z, né? Tem o Instagram, ele é muito voltado para o programa de recolocação, o PROAR, que é marianalopes.proar. E tem o nosso site, né? www.oceanorh.com somente, não é .br, é só .com, oceanorh.com. E eu que agradeço, né, pela troca, pela conversa tão necessária, né, e por esse espaço. Eu agradeço aí também por você, a vida, né, também por ter nos colocado aí, cruzado os nossos caminhos e com certeza quando cruzou o nosso caminho, assim, foi um crescimento, eu acho que um boom, assim, que eu precisava em alguns pontos, ter você também como mentora e agradeço. Muito especial, Mari. Obrigada, viu? Obrigada. Imagina.